Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Que coisa boa que você acessou o nosso canal. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, vamos lá, pessoal. Só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho. Eu postando um conteúdo novo aqui no YouTube, você já recebe na hora a notificação no seu celular. Se você prefere nos ouvir, estamos disponíveis também no Spotify. Siga lá, @Mateus Pissolati. Tem muita gente que gosta de ouvir os episódios tanto no trânsito quanto na academia. Não deixe de nos acessar. Essa 10ª temporada do nosso podcast está sendo toda gravada aqui no Espaço Tropê, que é um espaço voltado aí para eventos corporativos de até 50 pessoas. Então traga o seu evento, o seu workshop, o seu encontro da sua empresa para cá. Tem estacionamento exclusivo, tem tecnologia, tem um ambiente todo climatizado que vai fazer a diferença no seu evento. Então, para mais informações, para você fazer um orçamento também sem compromisso, entre em contato pelo telefone WhatsApp 99202-8888. Fica aqui na Rua Machado, número 120, no Jardim Andere. Siga lá, acompanhe as postagens no Instagram, @TropêVGA. Tropê, onde o meio é a chegada. Nessa temporada do nosso podcast também, Minas Brasil está me vestindo com essas camisetas lindas no estilo de Minas Gerais. Então você pode conhecer um modelo mais bonito que o outro no site da loja. Acesse lá, lojaminasbrasil.com.br, e você vai ter esse acesso a todos esses modelos de camiseta e são entregues aí em todo o Brasil através do e-commerce, viu? Acompanhe os modelos também no Instagram, @lojaminasbrasil, ou faça o seu pedido diretamente pelo telefone ou WhatsApp. É o 359-9142-3060. Minas Brasil, o coração de Minas na moda. E agora, começando o nosso episódio de hoje, estou recebendo aqui a Brenda Palmucci. Ela é empreendedora, veio contar pra gente um pouquinho da sua história. Bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença, viu? Ai, nem me fale, nem acredito que eu tô aqui. Que legal, que coisa boa. Fico feliz, que bom que deu certo. Nossa, meu sonho era você me chamar, viu? Que bom, hoje está acontecendo. Isso é ótimo, né? Então vamos lá, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. É uma história que chama a atenção, que as pessoas se conectam muito com a sua história aí. E agora o nosso público aqui do podcast vai poder conhecer também. Ai, meu Deus, por onde eu começo? Vamos voltar um pouquinho para a Brenda de alguns anos atrás, filha da Ana Paula, que sempre trabalhou para sustentar as filhas e ajudar o marido dentro de casa. E um belo dia, minha mãe passou por um aperto, a gente foi chamados para ir para uma... Você sabe a Tupperware? Você conhece aquela Tupperware que vendia antigamente em revistinha? Tinha uma demonstração na casa de uma vizinha nossa. Aí minha mãe falou, né? A dona Ivone, que era a nossa vizinha de cima, falou assim, vamos na Paula. Aí nós foi, a gente foi, eu fui mais por causa da comida. Chegando lá, eu achei super... Final, nossa, né? Senhora! Cheguei lá, eu achei super interessante, a minha mãe sentiu um prazer muito grande vendo aquelas mulheres também, né, querendo revender Tupperware, só que ela não sabia se iria dar certo, a tal insegurança. E eu, com 12 anos, peguei uma revistinha naquele sábado, no domingo de manhã, saí de porta em porta na rua da casa da minha avó, ali no Pinheiros, vendendo. Inclusive, vai ter algumas vizinhas, né, que eu vou estar até mandando esse vídeo para elas estarem lembrando disso. Você com 12 anos já fazia isso? 12 anos. Que legal, hein? A gente vendeu Tupperware aquele dia. E vendeu? R$265 em Tupperware. Que legal, e na época era muito mais dinheiro do que hoje, né? E a minha mãe, aquilo foi uma porta para ela. Dali ela falou assim, fez o primeiro pedido, a gente entregou, recebemos o dinheiro, ela já viu aquela comissão, e dali começamos. A minha mãe ficou 5 anos trabalhando nessa área, ela conseguiu comprar um Fusquinha, e eu sempre estava acompanhando ela. Então eu via aquela garra dela, sabe? Aquela força de vontade de fazer acontecer. E um belo dia apareceu a oportunidade dela ter uma lanchonete. Foi aquela grande insegurança, e beleza. Mamãe pegou uma lanchonete, Pantherburg. Na época, a gente estava no bairro de Fátima e eu sempre gostei muito do empreendedorismo, dessa questão do marketing. Mas naquele ano me apareceu o primeiro problema. Muitas dores na barriga, foi descobrir que eu tinha um cisto no ovário. Minha primeira cirurgia. Mas nesse tempo que eu fiquei parada,
mexendo na internet e tudo mais. A minha mãe precisava vender. Ela não estava mais trabalhando com as vendas. E a lanchonete, ela não tinha um movimento muito bom. Então, lá chegou a Brenda. Eu fui entender sobre os ingredientes, fui entender sobre lanche e fui começando a inventar moda. Olha. Foi indo pra internet, foi dando movimento. Eu comecei a entrar ao vivo com o pessoal, fazendo sorteios, fazendo molho cheddar, aquela coisa diferente, papapá. Quando vê, tava pequeno. Mudamos de lugar. A gente foi ali pro Bom Pastor, que é onde nós moramos, na Rua do SAMU. Foi uma lanchonete muito grande, tinha época que dava até fila. Que legal. Fiz bastante coisa para acontecer. Já fui começando a ficar bem conhecida ali, mas por inventar lanche diferente. Fiz um molho cheddar, fazia uns lanches gigantes, fiz uma pizza de hambúrguer. E o meu diferencial sempre foi: nós não temos que ser igual a todo mundo. A gente tem que ser diferente dos demais, se a gente quer se destacar nesse mundo. Sim. Então, mas aí chegou a pandemia. Daquele jeito, né? Para todo mundo, né? Tivemos que fechar a porta com 13 funcionários. Foi uma época muito difícil, né? Só que nesse meio período de toda essa história, de todo esse levantamento para ter o Pantherburg, a lanchonete mais conhecida daqui de Varginha, a gente passou por uns perrengues. Nesse período eu passei por 4 cirurgias. Nossa. Cistos no ovário. Todas elas? Todas elas. Nossa. E uma delas eu tive uma hemorragia interna. Meu ovário estourou com um cisto. Eu quase morri. Foi um tempo muito difícil. E dali veio a notícia que se um dia eu quisesse ser mãe, eu teria que fazer um tratamento, mas que as possibilidades seriam pequenas. Uhum. Eu sempre namorei dessa época. Namoro desde os meus 13 anos com o Carlos. Então, meu sonho era ter minha família. Uhum. Falei, então tá, beleza. E dentro de uma dessas cirurgias, a gente estava descendo, o Carlos estava me carregando no carrinho e a gente passou de frente a uma capela e tinha São Miguel Arcanjo. Falei, Senhor, se um dia for da tua vontade, você vai me mandar um filho. E eu vou colocar o nome de São Miguel Arcanjo. Olha, que bacana, hein? Eu pedi, mas com tanta fé, porque eu não queria aceitar o que os médicos me falaram. Eu nasci para ser mãe. O tempo foi passando. A pandemia fez a gente fechar a lanchonete. Portas fechadas, tentando trabalhar. E não tinha dinheiro. E eu engravidei. Na mesma época, olha. Na mesma época. Então a gente ficou por um período, né, suportando tudo isso. Miguel nasceu. E dali foi a festinha de 1 ano dele. Como que iríamos fazer a tão sonhada festa de um milagre na nossa vida? Uma mãe sonha com uma festa de 1 ano. Sim. Conversei com o Carlos. O amor não tem condições. Ele trabalhava de empacotador na época lá em Alain Mendes. Ele era de Alain Mendes. E eu falei assim, mas a gente vai dar um jeito. Conversei com meu pai tinha um dinheirinho para poder me dar. E mesmo na pandemia, a gente fez uma festinha só ali pra nós mesmo. Pro Miguelzinho. Na época tinha a Reisla, que ela é também bem conhecida aqui em Varginha. Ela sabia das minhas condições e ela trocou com a gente a decoração por lanche. Na época eu não era nem a metade do que eu sou hoje. E ela lembrou de mim, sabe? Ela fez questão de ter o sentido de me ajudar. Que legal, que bacana. Aí ela falou, não, Breno, pode deixar. A gente faz uma decoração bem bonita e eu vou pegar em lanche. Os meus filhos adoram os lanches e as pizzas daí, então a gente pega o valor em lanche. Fizemos. E naquela época lá, eu tinha só R$70 para mim fazer um caldinho de feijão com cachorro quente e fazer uns docinhos para decorar a mesa. E eu queria bala de coco. Aí eu mandei mensagem para uma moça daqui, de Varginha, R$40 o quilo. Falei, não dá. Nossa. Não vai ter como eu comprar bala de coco. Mas eu vou fazer. Você nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Eu fazia uns bombonzinhos, eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de me arriscar. Eu sempre gostei muito de falar, não. Tipo, nunca vi o lado difícil das coisas. A gente só vê o lado difícil depois que nós tentamos. E dali a gente escolhe se vai ser
difícil mesmo ou se nós que somos difíceis. Então, eu olhei uns vídeos na internet e falei, misericórdia, Senhor. Vai, é fácil. Eu dou conta, vou fazer. Fui lá com aquele dinheiro, comprei 1 quilo de açúcar, 1 leite de coco, meti a cara pra fazer. Fui no fogão. Metade da receita deu certo. A outra metade virou, mas deu certo daquele jeito, né? Ficou todo açucarado, mas pra mim tava a coisa mais linda do mundo. Aham. E eu me apaixonei pelo processo. Aquela calda amarela, quente pra caramba, queimou meus dedos tudo. Virou essa bala. Que incrível. Que incrível. Dali a gente embalou, que as balinhas feias mesmo, mas ficou gostosa. Embalamos lá no papel franjinha, beleza. E eu fiz um pouquinho da gelada. Tinha feito um pouco de amendoim e um pouco da gelada. Uhum. Tirei foto, postei no grupo de mães. Nossa, bala de coco gelada. Você tá vendendo? Eu, ai, oportunidade de venda? Tô Sim. vendendo. Isso foi numa segunda-feira, o aniversário do Miguel era na sexta. E eu falei pra ela, olha, eu só vou fazer mais 1 quilo pra me treinar, que é a primeira vez que eu fiz. E sexta-feira você pode pegar comigo. Fui lá daquele dinheiro, lembro direitinho. Deu 7,10, Matheus. Um açúcar e um leite de coco. 7,10. Fui lá, comprei de novo. Fiz mais e essa deu certo. Aí eu fui mais além ainda. Não tinha nem feito a tradicional primeiro, fiz uma de chocolate. Queimei minha mão, foi difícil, mas eu tava tão apaixonada pelo processo. Eu tava tão apaixonada em querer fazer Uhum. que eu não vi dificuldade naquele momento. Não existia dificuldade. E eu não tinha mais dinheiro pra fazer encomenda daquela moça. Ai, meu Deus, e aí? Ô pai, dá mais R$10. Ô filha, tá, você vai, que você vai fazer? Eu falei, então, uma moça pediu bala de coco. Eu vou fazer pra vender. Mas você machucou todo mundo. Eu falei, não tem problema, eu vou fazer. Daqueles R$10, eu fiz um quiosque do shopping. Que legal, hein? Daqueles R$10, eu persisti tanto, queimei muitas minhas mãos, mas eu fiz um quiosque no shopping. Foi assim, foi uma história, nesses 4 anos até eu conquistar um quiosque, foi surreal. Foi um caminho, assim, de muita persistência. E dentro dele, em 2021, depois que o Miguel estava com 8 meses, não, 8 meses não, 1 ano e 8 meses. Uhum. A 7ª cirurgia. Dali eu Sua? perdi. Meu Deus. Dali eu perdi tudo. Não tinha mais nada. Foi uma das piores noites que eu passei, assim, de dor na minha vida. Dali eu já não podia ser mais mãe. Dali eu sei que só seria o Miguel na minha caminhada de vida como mãe. Uhum. E entrei na menopausa precoce. Mas aquilo nunca foi motivo para me vitimizar, para me desistir. Recuperei, voltei com tudo. Comecei a dar cursos, né? As pessoas me procuravam, que dali eu já estava me destacando bastante na internet, antes do quiosque, né? Postava bastante vídeo. Sempre com as balas de coco. Sempre com as balas de coco, dando essa persistência, mostrando essas coisas, né? Mas só que nesse meio período também, eu me apaixonei muito pela confeitaria. Comecei a fazer bolo, fazia uns doces personalizados lindos, a minha irmã me ajudava. E teve uma época que eu fiz um curso pra me aperfeiçoar em doces para casamento. Doces Eu finos, amava fazer. Eu tinha tudo. Eu tinha um destaque maravilhoso. Eu tinha uns doces super diferentes, que você não via nada igual. Mas dali, eu teria que desistir da bala de coco, né? Eu acho... Fazer uma escolha, né? E eu pensei em desistir da bala para poder mexer com aquele negócio que eu achava lindo. Não pela dificuldade, mas pelo aquilo que enchia os meus olhos. Não no paladar, nos olhos. Deus não permitiu. Foi incrível. Eu tinha tudo, eu tinha preço legal, eu tinha mão de obra, eu tinha tudo. Mas ninguém fechava comigo casamento. Olha só, hein? Ninguém fechava comigo casamento. E eu já era muito conhecida na época. Não, mas eu queria bala. Eu já entendi, falei, Senhor, tá bom, eu entendi. Não é que eu parei 100% com as balas. Mas sabe quando você não foca 100% naquele negócio? Sim, você estava aberta a outras coisas sem ser a bala. Uhum. Eu falei, tá bom, Senhor, entendi. Fechei as portas de qualquer outra coisa. Falei, Bruna, só a bala agora.
Pegamos firme, gravei um curso, meu primeiro curso online, e começou a disparar a venda das mulheres querendo e queriam experimentar a minha bala e foram pedindo, até que um dia eu pensei comigo, falei assim, essas balas precisam ganhar um destaque melhor e eu vou lutar por isso. Porque hoje em dia, vamos lá, que festa de aniversário que você vai bala de coco, igual antigamente. Ah, é raro, viu? Não tem Antes era uma mais. febre, mas uns tempos pra cá... Diminuiu demais da conta. Aí apareceram anjos na minha vida, que na época quiseram me ajudar muito. E eles entraram comigo de proposta com o quiosque, a gente entrou numa parceria. E foi indo muito bem, eu batia bala de coco ao vivo para as pessoas. Tanto que eu fui com muito medo, sabe, Matheus? Porque a gente não sabe quando vai dar certo o aluguel do shopping, né? É pesado, né? Um quiosque. Quem já viu um quiosque de bala de coco? No início, tinha gente que olhava pra mim e falava assim, você é louca, não vai dar certo. Eu falava assim, não sei. Se não der certo, pelo menos eu não vou daqui uns anos pensar se não deu certo, Você não deu. tentou, né? A gente precisa se arriscar. Sim. Aí foi passando o tempo, eu batia bala ao vivo lá pro pessoal e tudo mais. Os primeiros meses foi intenso, foi surreal. Até que teve um dia, eu tava batendo bala lá, o pessoal todo ficava em volta. Tem vários vídeos que eu postava. O pessoal parava, olhava, e eu dava a bala puxa pro pessoal experimentar. Até que um dia chegou uma moça, ela tava com um carrinho lá do BH, andou assim, olhou. É bala de coco, e nisso eu olhei pra ela e falei, a senhora quer um pouquinho? Aí eu dei, ela colocou assim na boca, ela falou assim. Ela começou a chorar. Ai, meu Deus do céu. Será que grudou no dente, né? Não sei. Falei assim, nossa, meu Deus, a senhora tá bem? Aí ela pegou, ela falou assim pra mim, não, minha filha, é que eu acabei de sentir minha mãezinha aqui do meu lado. E ela já era senhora, sabe? Você me fez voltar lá na minha lembrança. Você fez o meu dia tão feliz. Você fez esses últimos tempos tão felizes de tristeza na minha vida. Aí eu falei assim, eu tô no caminho certo. Que legal, hein? Isso não é por mim, não é por dinheiro. É que eu consigo trazer para as pessoas essa nostalgia. Eu me senti muito bem com aquilo, de verdade. Aí, eu já estava há muitos anos. Isso daqui é uma coisa que eu vou contar exclusivamente aqui. Olha, que legal. E hoje, eu já estava... Assim, é até incrível, porque eu já estava pensando em contar isso para as minhas seguidoras, né? Porque ninguém nunca tinha entendido o meu término com o Carlos. Eu estava num relacionamento com ele há mais de 10 anos. O paizinho do Miguel, sabe? E a gente tinha entrado numa rotina, eu estava muito focada em trabalhar, ele na faculdade, então a gente não estava muito bem, que é uma fase que todo casal passa. Não teve nada de errado de ambas as partes. Simplesmente entramos na rotina. A gente morava com os nossos pais e tudo mais. Até que chegou um tempo que a gente estava brigando muito. E a gente não tinha nossa privacidade, a gente não tinha nossa vida. A gente vivia assim no automático, sabe? E depois que vem uma criança também para um casal, as coisas ficam mais difíceis. A gente começa a vir responsabilidades que nós não tínhamos antes. Aí eu forcei uma barra tão grande que eu comecei a procurar uma casa pra gente se mudar. Eu achei uma casa ali perto da minha, perto da casa da minha mãe, né, ali no Bela Vista. Tava tudo certo. A gente tava fazendo a mudança e tudo, fechamos a casa alugada. E no dia que a gente foi lavar, nós já começamos a levar a mudança pra casa. Levamos algumas coisas, né? E uma dessas vindas, eu fui pegar uma última coisa lá na casa da minha mãe, fui levar pro carro. No que eu fui descer a rampinha, era reto assim, era no domingo de tarde, eu tava de chinelinho normal. Eu atropecei, caí no chão, fraturei o meu pé. Nossa. Precisei fazer uma cirurgia e fiquei 58 dias sem andar. 3 meses de quiosque aberto, faltando uma semana pra Páscoa, que é a época mais importante para uma confeiteira. E estava me mudando. E ali naquela época eu me questionei tanto. Foi muito difícil, porque eu estava numa fase muito boa da minha vida, profissionalmente. Tava querendo fazer uma mudança para ter minha família, para ter minha casa.
Por que isso de novo, Senhor? Por que o Senhor me fizeste sofrer tanto agora e de novo? Tô com meu quiosque aberto. Agora eu não posso andar. Olha o meu pé. Olha a dor que eu tô sentindo. Eu sentia muita dor dessa cirurgia. E foi tão boa pro Matheus, eu tava andando. Foi torção do lado direito e no esquerdo foi a fratura. Precisei colocar uma placa e 6 parafusos. Tudo atravessado. Falei, então tá. Vou suportar tudo que eu tenho que suportar. E nesse meio tempo, quando eu tava me recuperando, eu entrei numa depressão. Eu já tava tão focada que eu me esqueci como mulher. Eu tava engordando, eu não tava me cuidando, eu não tava me olhando com carinho, eu não tava reconhecendo quem é a Brenda, eu tava vivendo tão automático. E eu acabei terminando meu relacionamento de 10 anos. Cancelei a casa, expliquei a situação pra eles e tudo mais. E dali em diante, eu precisei entrar numa fase de me reencontrar. Só que foi tudo planejado por Deus. E eu passei por sofrimentos nessa época muito grande. Porque o Carlos encontrou outra pessoa, ele teve um outro relacionamento. A gente ficava ainda conversando muito, ele mexia comigo, eu não consegui me abrir para outras pessoas. Então, esse período eu me resguardei muito para mim mesma, como Brenda. E beleza. O quiosque vendia, mas ele não estava indo tão bem. Eu estava dando uma sumida da internet, eu fiz amizades, eu estava saindo um pouco mais. Então, eu estava vivendo uma coisa que eu nunca tinha vivido nessa fase minha de adolescente ou de mulher, porque eu sempre namorei a vida inteira. Não é que eu saía pra fazer bagunça, mas eu saía com as amigas, né? Eu ia num barzinho, eu ia numa festinha. Eu nunca gostei de beber, então eu era chata do rolê. Nunca gostei de beber, então eu nunca me abria. E eu sempre tava com a mente nele, no Carlos. E pensando no futuro, eu sempre tava ali preocupada com o futuro, né? Preocupada com o Miguel. E eu me permiti viver o que eu precisava viver. E isso foi muito importante. Porque chegou dezembro, passamos o Natal. Dia 26 de dezembro, o Miguel começou a ter mais uma de suas febres. Que o Miguel ele sempre ficou muito doentinho. Agora vamos passar para o Miguel. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online, ou acesse já o site varginhaonline.com.br. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia e Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues Pereira Júnior, Pneumologia e Ticiologia, atendendo na rua Delfim Moreira 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Matheus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Lívia_Teilacker e @R.Rodrigues Pereira Júnior. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Até então, nada tinha manifestado, a não ser essas pequenas febres. Miguel ali, ele tava com 4 anos. Mas o Miguelzinho, ele sempre ficou mais doentinho. Ele sempre tinha mais febre. Ele sempre tinha... Ele pegou pé, mão, boca. Ele nem ia pra escola. Ele pegou pé, mão, boca. Ele pegou uma bactéria na pontinha do dedo, que ele quase perdeu o dedo dele. Vamos dizer assim, uma imunidade mais baixa. Então, ele tinha uma facilidade muito grande pra pegar as coisas. Tanto que em 2023, ele tomou mais de 15 injeções de antibiótico em um ano. Isso é muita coisa para uma criança de 3 anos. É muita coisa. Então, ele sempre estava com dor de garganta.
Aí até que chegou. Eu lembro que em 2022, a gente preocupada com essa questão dele, né? A gente levou ele na doutora Luz, que é a médica dele, que é a pediatra dele. Ela mandou fazer tirar um raio-x aqui pra ver o que tá acontecendo. Garganta, Por que que o Miguel tem tanta, né? Então, deu adenoide e as amígdalas mais inchadinhas, né? E nisso, beleza. Nós levamos no otorrino. Brenda, não é. Você não tem tanta pressa pra você tá mexendo com isso, não. Vamos esperar, vamos dando esses medicamentos pra ele toma todo dia. E quando ele tiver idade, tudo certo, a gente vê como, a gente acompanha como que tá e a gente tira, porque ele vai precisar tirar. Beleza. Então, isso estava programado para mais ou menos 2023, 2024, a gente está fazendo diante desse acompanhamento dele. Mais um ano, Miguel mais doentinho, mas então na nossa cabeça, já eram as amígdalas. A gente iria resolver com o tempo. Até que eu não ficava muito confortável com aquilo, eu pensava comigo aquele sentimento de mãe, peraí, tem alguma coisa errada. Você sentia que tinha mais coisa ali. Não tava certo. Miguel ficava muito doente. Mas achei conforto nas amígdalas. Vamos tirar, vamos resolver esse problema. Até que, dezembro de 2023, me aparece uma íngua no Miguel, seguida de uma febre. Dia 26 a febre, dia 28 o Carlos foi lá no shopping, no quiosque, passou uma tarde com o Miguel lá e na hora que ele foi dizer tchau, a gente não estava junto. Na hora que ele foi dizer tchau, Brenda, olha aqui. Uma íngua aqui nele. Pescoço. No pescoço, levantado. Miguel sempre ficou doente, mas nunca apareceu nada do tipo nele. Liguei pro meu pai, vem aqui pro quiosque. A gente precisa levar o Miguel pro hospital, vamos ver o que tá acontecendo. E nessa época, eu tinha atrasado um pouco o pagamento da Unimed do Miguel. Tinha dado um problema, eu paguei uma parte errada, eles me devolveram. Eu fiz o pagamento de um boleto, não era esse, era um que eu já tinha pagado. E eles não têm esse negócio de pagar pra próxima. Aí me devolveram, não vi. E ficou atrasado aquele boleto dele. Passou 30 dias, a Unimed, eles são muito rigorosos em questão de atraso. Eles me avisaram lá, eu tentei regularizar, mas aí eu paguei essa devida e ele não estava mais com plano, mas eles atenderam o Miguel. Sabe, porque tava no fiozinho, assim, pra cancelar do limite, né? plano. Aí eu fui, acertei o que precisava ser acertado. E porque eu já tinha pagado uma da frente, ficou essa atrasada, enfim. Dava até mal BO pra eles o que eles fizeram comigo. Mas eu não quis levar isso pra frente não, sabe, Matheus? Mas eles atenderam. Chegamos lá no hospital, a doutora, sem citar nomes, ela viu o pescoço do Miguel, palpou assim, nossa, tá com bastante íngua, né? Vamos fazer um ultrassom. Fez um ultrassom no pescoço, Miguel. E eu já tinha falado pra ele, olha, dia 22 agora, ele acabou de terminar de tomar um antibiótico. Então, não era pra ele estar doente desse jeito agora de novo. Ah, não, mas às vezes ficou mal curado. Toma astro de novo, toma. Compra dá mais 10 dias. Em 30 dias isso daí abaixa. Ai, tá certo, não. Mas fomos embora, lembra? E eu tava encacuada. O Carlos levou o Miguel no médico lá de Laimenses. Aí, beleza. Levou lá. E... mesma coisa. Não, isso aí vai baixar. 30 dias abaixa. Minha menina já teve. Vai sumir. Tá bom. Miguel começou a ter febre de novo, mesmo com ácido. Passou os 10 dias. Passou ano novo, né? Dia 2 de janeiro. Chegou dia 2 de janeiro. Miguel voltou. Que ele foi fazer uma viagem com eles. Com o irmão dele. Lá pra... que eles são de Montemor, São Paulo. Então, eles foram pra lá. Pra passar o ano novo com a família. Miguel voltou dia 2. Tanto que, naquela virada de ano, Matheus, eu falei assim, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu já me reencontrei. Hoje eu me sinto melhor. Eu me sinto uma mulher diferente do que eu era antes. Então, as coisas vão melhorar. Sim. As coisas vão ficar top, né? Aí... falei, vou tirar minha carteira, vou fazer tudo que eu não pude fazer, eu vou fazer esse ano vai ser diferente. Beleza.
Aí quando chegou, no dia 5 de janeiro, eu não tava achando certo, Miguel. Falei, não tá certo isso aqui não. Ô, Duda, Miguel não tá muito bem, não. Fala pra doutora Lúcia atender ele pra mim. Tá tendo febre, faz dias, e apareceu uma íngua no pescoço dele. Apareceu uma... Eu não falava nem íngua na época. Apareceu uma bola no pescoço dele. Uhum. Aí a doutora Lúcia me atendeu naquele dia. Não. Isso foi na segunda-feira. Na segunda-feira de tarde, ela me atendeu. Fui lá, levei o Miguel. Ela palpou aqui e na virilha. Coisa que os outros médicos não fizeram. E eu vi um comportamento diferente nela. Eu vi a feição dela mudando. Uhum. Não achei aquilo certo. Ela foi olhando, aí apertou aqui na barriguinha dele. Brenda, quanto tempo o Miguel tá assim? Doutora Lúcia, apareceu dia 28 de dezembro que nós viu. Mas se tivesse aparecido antes também, eu ia ver. Ele tá tendo febre faz dias e tal. Só olhou, beleza. Doutora Lúcia senta na cadeira. Conheço ela antes, ela nunca fez isso. Pega o telefone. Preciso agendar o Miguel pra fazer uns exames amanhã com urgência. Você agenda ele pra mim, por favor? Brenda, você tá com plano? Não, tô particular. No particular. Duda, marca um ultrassom pro Miguel amanhã, abdominal e do pescoço. Liga lá pra mim, agenda. Duda, me ajuda a procurar uma hematologista. Falou o nome, babá. Achou. Foi, ligou, agendou, fez tudo pra mim. E eu assim, assustada. O que tá acontecendo? Pra que fazer isso? Tipo, porque é normal, ela pede, né, ultrassom, as coisas, Sim, e a você gente se vai. vira pra arrumar. Beleza. Aí ela falou, Brenda, amanhã você tá agendada às 10 horas da manhã com a doutora Denise, lá de Três Corações. Ela é uma hematologista. Aí você vai lá na Oncominas. É o quê? Não, filha, mas não se assusta com o nome, não. É só a área dela. Não assustar como? Eu, porra, assim, putz, doutora, você aí. Ela pegou e falou assim, não, vai dar tudo certo. Mas amanhã, 6 horas da manhã, você leva o Miguel pra fazer exame. Falei, tá bom, leva o Miguel pra fazer exame. Chegamos lá, fizemos o exame. 6 horas da manhã, o sangue, ele de jejum. E às 7h30, da barriguinha do pescoço, o ultrassom. E no particular. Aí nisso, tive um lucrinho legalzinho de final de ano do quiosque, né? E a gente já tava usando. Pagamos a consulta dela, pagamos os exames, né? E beleza. Chegamos lá pra fazer o ultrassom. Miguel tava com muita íngua no pescoço e aqui no tórax e alguns órgãos dele. Uhum. Mas isso é um sinal de infecção. Porque a íngua de todo mundo incha em determinadas infecções. Quando você tá com uma infecção muito grande, as nossas ínguas incham, só que a gente não sente. Dependendo da situação, elas vão pra fora. E hoje eu sou especialista em ínguas, né? De tanto pra mim entender mais sobre o assunto. Beleza. Isso era dia 7 de janeiro. Levamos na doutora Denise com todos os exames. E tinha um que precisava ficar pronto, que iria ficar na quinta-feira, que chama Epstein-Barr. Você já vai entender por quê. Doutora Denise, beleza, olhou todos os exames do Miguel, fez os toquezinhos nele e tudo mais. Ele estava empepocado, aquela febre que não passava. Ela sentou e falou assim, olha mãe, olha pai, avós, porque a minha mãe, que é minha sogra, estava junto na época, e falou assim, olha, a gente vai começar a investigar 3 coisas. Ou o Miguel tá com uma alergia muito forte a algum medicamento, que ele tomou muito antibiótico nesses últimos tempos. Mas eu acredito mais ou menos que seja isso, porque não justifica uma febre. Ou ele tem mononucleose, que indica a febre, a íngua e esses vermelhidões no corpo. Ou o Miguel tem câncer. Ou a gente vai investigar um câncer. Naquela hora, meu ouvido começou a zumbir. Parecia cena de filme de verdade. Falei, meu Deus do céu, eu tô vendo uma cena de filme. Tanto que naquele momento ele parecia quando eu não tava acreditando. Na hora que ela tava falando, eu não tava ouvindo. Tipo, eu olhei pro chão.
Olhei pra ele e falei, meu Deus, como assim? Ele tem 4 anos. Câncer. Aí eu fiz assim, voltei. O que, doutora? Então, Brenda, agora a gente tem que esperar esses exames ficarem prontos. Aí eu, tá. Fiquei no automático ali. Vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento imobiliário aqui nessa 10ª temporada do nosso podcast. Estou recebendo hoje a empresária Márcia Souza Araújo. Bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui, viu, Márcia? Obrigada, Matheus, é um prazer enorme estar aqui com você. E hoje a Márcia vai falar com a gente sobre o que dita o padrão de um imóvel para venda na questão de valores. Olha, bem específica a pergunta, hein? Bem específica. O que dita a questão de valores ou de padrão para um imóvel são o bairro onde ele está localizado. Nós temos aí, né, os bairros que são populares, os bairros de médio padrão, os bairros de alto padrão e os bairros considerados alto luxo. Então, isso dita muitas regras de uma avaliação de um imóvel. Se esse imóvel, além disso, se ele está, por exemplo, num bairro de médio padrão e ele tem ali características de um imóvel bem construído, com acabamentos mais refinados, tudo isso vai ser levado em conta na hora de fazer uma avaliação desse imóvel. E isso vai especificar, sim, se ele é um imóvel de baixo custo, se ele é um imóvel popular, se Sim. ele é um imóvel de médio padrão, se ele é um imóvel de alto padrão ou se ele é um imóvel de alto luxo. O que vai falar se esse imóvel tem algum desses padrões é a localização dele, o bairro onde ele está, tamanho de lote, muito importante, e especificamente o acabamento que foi usado pelo proprietário ali naquele imóvel. Quem quiser saber um pouquinho mais de informações, como que faz? Pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, @Terra Brasil Imobiliária, ou pelos nossos telefones que estão disponíveis também no nosso site e nas redes sociais do Instagram, do Facebook, ou então nos fazer uma visita, tomar um cafezinho com a gente. Nós estamos localizados ali na Alberto Cabre, número 380, na Vila Pinto. B. Silva Fotógrafa, uma profissional que conecta fotografias com arte e eleva sua confiança em si mesmo, além de gerar lindos registros para se lembrar no futuro. Ela é especialista em fotografia de família, ensaios autorais e realiza um excelente trabalho com fotografias para posicionamento profissional. Conte com o olhar diferenciado da B. Atendimentos em Varginha e região. Agende já a sua sessão pelo telefone WhatsApp 359-8889-1603. Confira o portfólio de trabalhos no Instagram, @BSilvaFotógrafa, e prepare-se para se emocionar. Vida que segue. Fomos embora, a gente estava em Três Corações. Fomos embora e chegamos lá. Todo mundo preocupado, todo mundo nervoso. Mãe, mas não é isso não. Não vai ser isso não. Eu tava com aquele sentimento. É coisa ruim. Não é coisa certa não. Aí, Matheus, foi indo. Aí chegou o exame do Epstein-Barr. Eu não entendi. Só tirei print e mandei pra ela. Ela falou assim, Brenda, Miguel teve mononucleose, mas não é. Ele não tá cativa no corpo dele. Então a gente vai ter que partir pra biópsia. Porque é a minha suspeita de câncer. Ali começou a nossa luta. E ali, depois disso, acabou confirmando. Isso era janeiro do ano passado, de 2024. E aí vocês fizeram um tratamento o ano todo? Não, foram... Para descobrir o câncer, para ter um positivo mesmo, foi um processo muito grande. Foi muitas idas e vindas para Barretos. Não tô te pegando para resumir, porque a gente já tá com... um tempo curto, né? Sim. Mas para ter um resumo fácil e rápido, a gente precisou ir mais de 4 vezes para Barretos, porque teve o tempo de cirurgia. No Hospital do Amor lá, né? Teve o tempo de cirurgia, teve para retirar a biópsia, teve o tempo de espera, entendeu? E nesse tempo, a gente tinha, nesse período que a doutora Denise, ela pediu ressonância da barriguinha para ver e tudo mais. Então, a gente gastou muito nessa época, Matheus. Sim.
A gente Dessa gastou peregrinação até saber, as né? nossas famílias juntamos, a gente gastou mais de 10 mil reais para descobrir o câncer. Nossa. Até a gente chegar em Barretos. Então foi uma jornada mesmo, né? Foi uma jornada. E o Então, desgaste, né? A nossa preocupação, o Senhora. medo, o pavor que vocês passaram com essa situação, eu imagino. foi foda. E descobriu, veio positivo. Eu nem vou contar como que eu descobri, que antes deles me falarem, senão vai dar B.O. pra mim. Entendi. E o Miguelzinho, ele tava tão magrinho, ele tava... Eu já sabia que era. Então, antes da gente ir pra Barretos, a gente foi levar ele pra andar de trem, lá em Tiradentes, que ele é apaixonado em andar de trem. Que a gente queria mostrar pra ele como é que a vida é importante. E como tem coisas lindas pra ser vivida. Uhum. E a gente já sabia que ele tava com linfoma de Hodgkin, que é um câncer do sistema linfático. Só que a gente não sabia que tava avançado. Entendi. Tava no pulmão, tava em alguns órgãos E foi dele. muito rápido, né? Foi. Fomos pra Barretos. Depois de um mês que eu tava lá em Barretos, eu não tava com cabeça nessa época. Eu tava sumida, assim. Ah, vocês acabaram tendo que ficar lá, né? Eu morei lá até em novembro. Porque sair de volta Não é dá. muito E difícil. mesmo assim, porque eles também não permitem. Eles não permitem. É porque a criança tem que estar acompanhada Nossa, o tempo é inteiro, difícil né? demais. É difícil demais. Então, a gente teve que fechar o quiosque. Eu falei assim, Senhor, não tô com condições de trabalhar. A gente tá precisando de dinheiro. Tanto que teve uma movimentação linda aqui em Varginha. Brasil inteiro pra ajudar a gente. Uhum. A gente Vocês fizeram conseguiu. campanha, né? Fizemos pra pagar aluguel lá, pra gente poder ficar. Uhum. Porque lá, eles dão suporte sim pra família. Mas é só pra mãe e o paciente. Então, se o pai... Eu não ia aguentar essa barra sozinha. Não, eu de ia forma precisar da nenhuma. família. Claro. Então, a gente arrumou um lugar, né? Lá é só o tratamento que é bancado. Alguns remédios não. Uhum. Medicamento não. Comida, essas coisas, tudo Então é essa gente. campanha foi pra isso, né? Foi pra isso. Então, eu lembro que na época eu falei assim, Senhor, vou fechar o quiosque, não tem condições de trabalhar. Tá muito difícil pra gente manter, não tá vendendo bem. Minha mãe não tá conseguindo produzir, minha mãe não tá bem. Vamos fechar, mas não deixa a gente beira-mar. Lá em casa, as coisas ficaram tão difíceis, minha mãe e meu pai passaram necessidade, porque fechamos o quiosque, minha mãe e a minha irmã trabalhavam lá. Então era 2 rendas que se foram. Uhum. Entendeu? E tanto que teve um dia que eu sonhei que eu tava fazendo bala de coco. Pra dar uma resumida aqui pra você. Uhum. Eu tinha uma vendinha no apartamento que a gente tava. Eu fui lá, comprei um açúcar, leite de coco e fiz com o Miguel. Só que eu gravei. Eu só gravei a gente fazendo. Sem intenção, sem nada. Depois que eu terminei de gravar, Miguel pegou o pote. Filho, onde você vai? Vou sair pra vender. Aí eu, peraí, peguei o celular. Onde você vai, Miguel? Vou vender bala de coco lá embaixo. Ah, gente, olha só. Carequinha. Poxa vida. Foi Deus. Mateus, eu juro pra você, foi Deus que falou ali pra mim, filha, volta a vender. Não para, volta, tá na hora, você consegue. Eu tinha todos os motivos do mundo pra me vitimizar. Meu filho tava com câncer, fazendo tratamento. Eu falei assim, não, tô encerrando agora todas as rifas. Eu não vou. Se as pessoas quiserem me ajudar, elas vão comprar as balas. Que elas vão se apaixonar por essas balas. Aí você começou a fazer bala lá Lá em em Barretos. Barretos. Só que eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, você tá bem? Não, você vai ficar. A senhora vai ter força, você vai conseguir fazer essas balas de coco daí que eu vou fazer daqui. Olha. Você vai ligar o WhatsApp, que tá há meses fechado. Isso foi em junho. Olha, fiquei mais de 4, 5 meses sem trabalhar. Você vai abrir o WhatsApp, que nós vamos voltar a vender bala. Filha, eu não tô bem. Você vai ficar, mãe. Porque nós vamos ficar bem. A gente vai passar por isso. E eu não vou deixar meu sonho acabar. Não vou deixar o sonho da minha família acabar. Nossa, que lindo, hein? E anunciei. Postei. Estamos voltando a fazer bala. Postei o vídeo do Miguel. E eu fazendo bala. Travou o WhatsApp. Não, deve ter sido incrível, né? Foi surreal. E eu fazendo de lá. Na mão.
puxava na mão. Igual É eu que você não comecei. tinha o equipamento, não tinha Porque nada, né? Tava tudo aqui, né? Porque na época do quiosque, a gente conquistou uma máquina. A gente profissionalizou tudo. Que facilita os processos, né? Antes de câncer, antes de qualquer coisa, eu já era conhecida. Mas aí eu virei a menina que fechou o quiosque pra se cuidar do mudar pra filho. Barretos, pra cuidar do Barretos. E eu tinha todo motivo do mundo pra me vitimizar. Eu podia ter falado, não, Miguel, eu tô fazendo quimioterapia, as pessoas estão me ajudando, eu tô ganhando dinheiro. Eu não preciso trabalhar, eu vou esperar eu voltar. Não é a Brenda. Não é a Brenda. Começar é ter a oportunidade de ter um recomeço. Sim. E eu recomecei sem nada. Sem nada. E hoje eu sou referência em bala de coco. Hoje não é só pela minha história, porque por trás do Miguel, por trás desse câncer que a gente venceu, teve a Brenda, que sempre lutou. Sempre lutou demais na conta para conquistar o que nós temos hoje. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento CrossFit, bravíssimo aqui com a gente. Estou com o coach Cássio Atovani. Bem-vindo, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Matheus, por mais uma vez estar aqui com você. E hoje nós vamos conversar com o Cássio sobre o que esperar do CrossFit além dos benefícios físicos. Isso é interessante, hein? Não vai ficar só no físico, hein? Esse aí é campeão também. A pessoa, normalmente, ela procura, a primeira vez, ela chega lá pelo professor e pela aula. Ela chega lá. Só que ela vai ficar pelas pessoas. As pessoas que fazem o lugar. Então, a comunidade que está envolvida. Eu nunca vi um lugar que você chega aos sábados, você treina 1 hora, você treina das 9 às 10 e você fica resenhando, conversando até o meio-dia. Olha, Fica lá até o meio-dia e de lá eu já vi sair namoro, já vi sair casamento, filhos. Então, é um lugar muito diferente. É um lugar que você não vai encontrar. Já vi acontecer sociedade. Vocês estão conhecendo aqui a sociedade. Que isso. A minha família também foi constituída do CrossFit. A minha mulher fazia CrossFit. Então, o CrossFit ele sai muito do âmbito da atividade física só e ele vai para as outras áreas da sua vida. Os seus amigos são do CrossFit. Você passa o final de semana com o pessoal do CrossFit. Você viaja para ver CrossFit com o pessoal do CrossFit. E igual o casamento. Muita gente vai em casamento, é padrinho de casamento. Você vira padrinho de pessoas do CrossFit. Então, ele sai muito da esfera do exercício. E ele vai para as áreas da sua vida. Então, eu acredito que ele completa muito a sua vida. Completa de uma forma que eu não acredito que as outras modalidades façam isso com tanta facilidade igual o CrossFit faz. Então, para quem está assistindo e busca tudo isso que você falou, tem nome e sobrenome, né? Tem nome e sobrenome, CrossFit bravíssimo. Aí. Só procurar a gente que muita coisa na sua vida vai mudar. Quem quiser saber um pouquinho mais do Bravíssimo, como faz? Pessoal, a gente está ali no Santa Luísa, na rua Marieta Almeida, número 615. Tem as nossas redes sociais também, que é CrossFit Bravíssimo, que a gente posta grandes informações sobre CrossFit, tem onde que a gente fica, tem como marcar aula experimental e quem quiser mais contato, a gente tem o WhatsApp 984 38 4442. Docemente Cacau, chocolateria artesanal aqui em Varginha. Sabor intenso e marcante, menos industrial e mais natural, menos ingredientes e mais cacau. Uma verdadeira delícia. A Docemente Cacau traz barras artesanais feitas direto da semente do cacau e com muito cuidado em cada detalhe. Peça já o seu pela loja online docementecacau.com.br ou pelo telefone WhatsApp 359-8472-9654. Siga no Instagram, @docementecacau. E nessa campanha que depois vocês passaram a vender bala de coco, o pessoal abraçou e seguiu assim até o fim do ano, que você tá falando do mês de julho, na metade, né? Sim, porque eu tava em tratamento ainda com o Miguel tava na metade de tratamento quando a gente voltou a fazer. E às vezes, Matheus... E seguiu até
a conclusão do O tratamento. Miguel, às vezes, ficava até 7 horas da noite fazendo quimioterapia. A gente chegava, eu tinha encomenda pro outro dia. A gente chegava, dava um banhozinho nele, eu via se ele tava bem. Porque aquele menino, ele nunca nem passou mal. Era difícil, às vezes, que ele vomitava. Era difícil, às vezes, que ele deixava se detonar por reação conta da da quimio, né? quimioterapia. Porque é muito pesada. Sim, ainda mais pra uma criança. É muito pesada. E a nossa família, eu e o Carlos, a gente teve um papel muito importante nisso, porque Deus dava o caminho pra gente seguir certinho. A gente nunca perdeu a fé. Às vezes, quando o Miguel tava ruim nas internações, porque ele já ficou muito internado. E as crianças, que eram amiguinhos dele, que virava esteirinha, que não resistia. Poxa vida, hein? Eu fiz famílias lá dentro. Então, assim, foi tudo muito difícil, principalmente aqui na cabeça, É que a luta na mente é entendeu? Entrava implacável. padres lá pra rezar nas internação, né? E falava, vocês estão passando o vale da morte, mas vocês vão vencer. Quando falaram isso, eu falei assim, caramba, é verdade. Meu filho tá passando o vale da morte. Uhum. E a gente vai passar por isso, porque Deus vai dar a cura pra ele. Ele vai vencer esse câncer, porque a gente tem amor, e amor é Deus. Então a gente agarrou com todas as forças, e eu chegava lá, às vezes a gente chegava tarde na noite, eu ia lá pra cozinha, eu fazia ele dormir tudo bonitinho, levantava, ia lá, batia a bala pro outro dia, de mais feliz, e fazendo meus conteúdos. E eu tinha que colocar um sorriso no rosto, por mim e por ele. Claro. E nesse período, E vocês vendiam lá e aqui também. aham, Aí todo mundo entendi. aí a gente começou a despachar o Brasil inteiro. Era São Paulo, era Rio, era Manaus, ia pro Brasil inteiro. Entendeu? As pessoas começaram a fazer vídeos. Mas, gente, eu pedi pra ajudar o Miguel. Mas não, eu tô pedindo pra dar bala mesmo, porque a bala é sensacional. A bala é maravilhosa. Então eu sabia que eu ia estar vendendo um produto que as pessoas iam querer ajudar a gente, mas ia gostar da bala. Uhum. E assim foi feito. Foi surreal. Que bacana, hein? Agora me conta como foi a notícia da cura dele. Olha, foi... Eu não consigo nem te explicar a sensação daquele momento. Mas tem um exame que chama PET scan. Depois de alguns meses, depois de um tempo que a gente fez a quimioterapia, ele tem que fazer o PET scan para ver como que tá as massas cancerígenas dentro do corpo. Que faz um raio-x mesmo, Isso, é um né? raio-x. Aham. Onde tem pontinho branco era onde tinha câncer. Eu tenho até uma foto aqui, depois eu te mostro. Uhum. E eu sou muito pra frente. Então, quando a gente foi lá fazer o PET scan, eu ficava no pé da mulher. E aí, como que tá? Não, tem que esperar não, moça. Fala pra mim, eu sei que você sabe ver a foto. Fala pra mim como que tá, olha aqui como que tava antes. Fala pra gente como que tá. Aí eu fui conversando com ela falou assim, mãezinha, tá, peraí que eu vou lá dar uma olhada. A gente tava na sala. Ela chegou e falou assim, tava assim mesmo? Porque eu não consigo olhar no anterior, no exame anterior dele. Falei, tava, porque eu não vi nada. Não tem mais nada. Nossa. Eu com o Carlos, eu queria muito ter acesso àquele vídeo, né? Porque lá tem uma câmera nessa salinha que a gente fica, Sim. porque o PET scan, os pacientes tomam um negócio na veia. Ai, muito dolorido. Muito dolorido. O catéter, tudo é muito difícil. Aí o Miguelzinho, eu com o Carlos, a gente deu um abraço tão verdadeiro, porque na época a gente não tava junto. A gente voltou depois, a gente voltou esse ano. Depois que Que voltamos. bom que vocês voltaram, voltamos. gente. E agora estamos morando Família juntos. completa. Que legal. Que Agora legal. a gente tá morando junto, o sonho que a gente tentou uns anos atrás, a gente tá construindo agora. E não foi por conta do... O filho não segura casal. Não foi por conta desse processo. Tanto que a gente voltou, o Miguel já estava curado. Depois que a gente foi entender que verdadeiramente aquilo tudo ali era amor que a gente estava tendo um pelo outro. Sim. Então receber a notícia que o Miguel estava limpo foi maravilhoso. Mas Mateus não acabou ali, sabe? Ele tinha que continuar o tratamento. E o que Até o final, né? Tanto que o que mais mata hoje, o câncer é uma consequência, mas o que mata muito também é a quimioterapia. É o tratamento mais pesado que existe. Miguel ficou carequinha por quase 5 meses. Ver ele carequinha foi muito difícil. Ele ter a aceitação dele carequinha foi muito difícil.
Mas assim, a gente passou tudo que tinha que passar do jeito mais perfeito possível. Foi até novembro do ano passado, quando ele teve a última sessão. A última sessão dele foi dia 27 de agosto. A última quimioterapia Uhum. de tomar. Na veia tá. foi dia 13, que toma pelo catéter. Uhum. E tem o que toma em casa também, que foi dia 27. Só que a gente teve que esperar um período, porque depois estava tudo marcado, a gente ia dia 3 de setembro embora. Mas Miguel teve febre, Tá. Aí. teve umas complicações e a gente teve que ficar mais um pouco. E ali Deus mostrando pra gente que é tudo no tempo dele. A gente aguardou, esperamos. Aí só depois que o doutor Álvaro liberou o Miguel e a gente veio embora. E aí, desde então, ele tem uma vida normal como qualquer outra criança. Tem um pouco Tem que ter das alguns cuidados suas ainda, né? limitações. Aham. Porque o que acontece? O Miguel está em remissão. Vamos falar hoje na linguagem dos médicos, porque a gente vive a linguagem de Deus. Uhum. Miguel está curado. Mas pelos médicos, não. Tem um tempo, né? Tem 5 anos. Até 5 anos após o término pra, vamos falar assim, 100% de certeza. Segundo a medicina, entendi. Por isso que toda vez a gente tem que voltar constantemente para Barretos. Miguel ainda tá com catéter. Por quê? Catéter é um sinal que precisa estar ali, que se caso a doença voltar, já tá ali para começar a quimioterapia de novo, né? É até difícil falar sobre isso, porque existe um medo. Tanto que nessa última vez que a gente foi para Barretos, porque um dos sintomas do câncer é um suor e um cansaço. É um dos sintomas que o Miguel teve. E o Miguel começou a suar mais um pouquinho do normal, sabe? Aí a gente achou um pouquinho estranho. E o Carlos, como ele tá fazendo estágio de faculdade, ele não pôde ir. Então foi eu, minha sogra, minha mãe e meu pai. E eu falei, doutor Álvaro, Miguel tá suando um pouquinho mais. Ele falou assim, Brenda, foi bom você ter falado, porque o Miguel não tá com ímã, os exames dele tá perfeito. Mas onde ele mais teve câncer, a gente não consegue ver só por exame, que foi no pulmão. Então a gente vai ter que fazer um exame pra ver se tá tendo algum sinal. Ai, meu Deus. Ai, nossa, e agora, gente? E agora? Nossa, que foi 2 horas pra gente esperar esse exame ficar. Isso foi semana retrasada. Ai, que sufoco. Ai, que medo que Mas foi. deu tudo certo. Nossa senhora. Ai, na hora que veio, aí, o doutor Álvaro, sabe, ele já conhece, a gente pegou uma afinidade muito grande com ele. Aí ele foi lá, ele chamou a gente, ele sentou. Pode levantar pra ir embora, tá tudo limpo. A gente respirou tão bem, sabe, Matheus? Porque, tipo, nós somos humanos. A gente vai sentir um pouco de Com medo. certeza. Aí na hora que veio, não, tá limpinho, não tem nada. Ai, meu Deus, tá limpo. Tá limpo. Graças a Deus. Então, ele vai tirar o catéter. Se Deus quiser, ele espera dar 1 ano, né? Uhum. A gente tá em esperança de julho, porque tirar o catéter é um sinal de que, tipo, Sim. não tem chance dessa doença voltar. Ela não vai voltar. Amém, assim seja. Não vai. Confiamos. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento jurídico com Andrade Costa e Miranda Advocacia. Estou recebendo aqui o Juliano Miranda, advogado. Bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Matheus. É um prazer participar desse seu projeto. E hoje vamos falar sobre mulheres têm direito a acompanhante em atendimentos médicos? Sim, Matheus, nós temos uma lei, é a Lei 14.737 de 2023, que dá o direito à mulher de receber um acompanhamento no momento em que se submete a uma consulta, um exame, a um procedimento médico. Então, essa mulher, ela pode se fazer acompanhar por uma pessoa da sua escolha nesses momentos, exame, consulta, algum procedimento. É uma legislação que visa protegê-la, né, em razão de vários episódios, várias situações aí de constrangimento que às vezes a mulher passa, às vezes abusos, às vezes assim realmente ofensas e tudo mais. Essa lei, inclusive, a mulher no momento em que ela escolhe o seu acompanhante, ela não precisa pedir autorização da instituição, seja aí uma instituição pública ou privada. Ela tem o direito de se fazer acompanhar por uma pessoa da sua escolha, desde que seja um maior de idade. Então, a mulher pode convidar uma amiga, por exemplo, pode convidar um amigo? Sim, pode.
Mas, por exemplo, inclusive as instituições devem deixar em ambiente bem visível Aham. essa informação de que a mulher tem o direito de se fazer acompanhar. Mas, por exemplo, se ela vai fazer uma cirurgia, um procedimento em que ela estará desacordada em razão da sua anestesia, nesse caso, ela pode escolher uma pessoa para acompanhá-la em determinado ato dessa natureza? Pode. Mas a depender do ato, que depende aí de uma questão de um centro cirúrgico, tem uma série de regras para as pessoas entrarem. Não é todo mundo que pode entrar. Higiene, né? Tem todo um aparato. Nesse caso, o profissional, a pessoa que vai acompanhar essa mulher deve ser um profissional de saúde. Deve ser um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro. Mas e, por exemplo, se a pessoa está num estado de urgência e emergência, não dá tempo de escolher alguém, a instituição de saúde deixa de prestar o atendimento porque não tem acompanhante? Nesse caso, não. Nesse caso, de urgência e emergência, o atendimento vai ser prestado, porque o que está em voga ali é a vida, é a condição ali de realmente prestar um atendimento à pessoa que precisa. Nesse caso, o acompanhante fica para um segundo plano, não terá. E se a pessoa, por exemplo, vai diminuir a sua consciência, vai fazer um procedimento, uma endoscopia, por exemplo, toma um remédiozinho, fica lá mais dormente e não tem um acompanhante, a instituição pode indicar um acompanhante para aquela pessoa. A pessoa pode recusar? Pode recusar. O importante deixar claro é que toda mulher tem direito a ser acompanhada em qualquer procedimento, exame, consulta. Quem escolhe é a própria mulher e a instituição de saúde não pode se negar a isso. E mais, não pode, por exemplo, onerar a mulher por isso, colocar algum custo adicional para isso. Quero agradecer aí pelo esclarecimento, viu? Foi muito bacana. O agradecimento é nosso, Matheus. O nosso escritório Andrade Costa e Miranda Advocacia agradece pela oportunidade. O nosso escritório está sediado hoje na Praça Pio XII, número 35, em frente à TV Alterosa, aqui em Varginha. E o nosso Instagram, @professor Juliano Miranda ou @Andrade Costa e Miranda Advocacia. Sigam os nossos perfis e também acompanhem aqui o que está no rodapé da tela, o nosso e-mail e o nosso contato telefônico. Será um prazer atendê-los. No CT Growth Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia. Em Varginha, na rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Agende já a sua aula experimental pelo telefone WhatsApp 359-8424-9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Growth Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer o seu espírito de sobrevivência. Agora a gente tá aqui firme. Tô fazendo muitas lives lá no TikTok. Tô firme e forte nas postagens. Tô influenciando outras mulheres a ver o quanto as coisas não são difíceis. Quem são difíceis somos nós, Sim. né? Quem vê dificuldade nas coisas somos nós. A gente tem que ter coragem Tem de que ter enfrentar coragem, o que for quando enfrentar. vier. Exatamente. É sobre isso, né? Mas aqui, que história linda, que história marcante de vocês. E assim, desejo assim que Deus continue abençoando Amém. muito a sua família, abençoando muito o Miguel, trabalho de vocês com as balas de coco. E muito bom saber que ela estava sempre ali presente, Sempre. né? Marcando a sua história desde os tempos mais difíceis, onde você corajosamente gastou um dinheiro sem poder e resolveu fazer, e até nessa questão, né, de ajudar vocês financeiramente também durante esse período da doença dele. Nossa, muito marcante, de arrepiar mesmo a história. Superação. A gente tem que persistir. Persistir e nunca desistir. Nós não somos os vítimos da história. A gente que se vitimiza demais. Então Com temos certeza. que persistir pra frente mesmo. Não só com a bala de coco, qualquer coisa na nossa vida, né, Matheus? Com certeza. Igualzinho você aqui, eu tenho certeza que você passou por muitas fases difíceis pra estar onde você tá hoje. Nossa, bota fase difícil Que a nisso. gente vê, eu te vi, eu via as outras pessoas falando, e quando eu vou estar ali? Chegou o dia. Chegou o dia. Que coisa boa. Então, eu tô muito feliz. Se o Papai do Céu queria que eu mostrasse para as mulheres, que eu mostrasse para as pessoas o quanto nós temos que ser forte e enfrentar o problema de frente, porque todo mundo tem problema. Tem. E você sabe o principal de tudo?
Pode ser até um pouco irônico o que eu vou falar agora, depois de tudo que a gente passou. Mas eu acordava todo dia com muita gratidão a Deus por tudo. Mesmo com câncer, a gente mesmo internado, eu estava ali, obrigada, Senhor. Porque nós estamos aqui. Nós Com estamos certeza. vivos. E eu quero levar também, eu tô aqui, eu tô levando pro caminho também, o quanto nós temos que aprender com o câncer. Por isso que eu sempre falo, nós temos, o câncer também ensina. Porque se eu falar que o câncer só mata, já é uma realidade na cabeça de muita gente. Sim. Mas o que tem por trás disso? O que o câncer ensinou pra minha família? O que o câncer ensinou pra quem vê o Miguel? Com certeza. Pra quem morre. Desculpa usar a palavra. Uhum. Sábado agora, um amiguinho que a gente fez lá em Barretos faleceu. Eu vi que você postou. E ele ensinou muito. Não foi o fim dele. O legado do Miguel fica porque ele lutou tanto. O Miguelzinho, a gente não teve tanta oportunidade de ficar tão presente ali, porque nós, mães, a gente vive um isolamento muito grande ali dentro do hospital também, com os nossos filhos, porque é muito difícil. Mas eu vi aquele menininho lutar, eu vi ele fazer a última quimioterapia dele. E ele lutou pela vida, lutou muito. Mas Papai do Céu fez ele vencedor de outra maneira, de uma Sim. maneira linda. Com certeza. E eu quero levar esse legado do câncer para as pessoas que perderam, para as pessoas que estão lutando e para as que ainda virão Sim. passar por isso. Com certeza. É uma vitória. Sem dúvidas. Parabéns, É tá? uma vitória. Pela trajetória, principalmente pela coragem e pela fé, que são elementos que você não encontra aí em qualquer esquina. São elementos que você desenvolve, que você acredita e que você vai em busca. E tenho certeza que quem está assistindo esse episódio está tão emocionado como nós aqui e na torcida para que Deus abençoe cada vez mais, não Amém. só a sua família, como todas essas famílias, né, que frequentam esse ambiente por necessidade, mas com a graça de Deus, com certeza em breve aí vão ter Cura. a cura, que é o que mais buscam, né? O que mais se busca, vamos dizer assim. Ai, Matheus, obrigada, viu? Imagina. Muito obrigada por me dar essa oportunidade. Vamos ter mais conversas. Com Um certeza. dia nós vai pegar pra gente dar dica pro pessoal aí de como bombar na internet. Ah, isso é Eu estudei ótimo. muito sobre isso. A gente pode estar fazendo um negócio bem legal. Dando Nossa, ajuda um pro outro. A gente com tem que certeza. ajudar essa turma aí pra gente crescer. É isso aí que queremos e buscamos cada vez mais, viu? Exatamente. Amém. Manda um abraço aí pra sua família, especial pro Miguelzinho. Obrigada, viu? Vocês também. Amém, tamo junto. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos fazer essa história chegar cada vez mais longe. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, até mais.